O nosso segundo aulão, o tema dele é análise combinatória, que é o segundo tema mais recorrente dentro das questões do Enem. Dentro de análise eu não vou me ater a questões de binômio de Newton e fatorial, tá certo? Então o que me interessa mais é a questão de problemas e a questão de problemas, a outra parte dentro de análise combinatória. Nós vamos dividir aqui a combinatória em princípio de contagem, em arranjos e combinações simples, em permutações simples e permutações com repetição. E a parte de probabilidade, não entrando em todos os detalhes de probabilidade, ok? Não vou entrar em todos os detalhes, só o que mais interessa dentro do que a gente vê dentro das questões do Enem. Quando eu falo em princípio de contagem, olha, tem um arranjo, combinação, permutação simples, permutação com repetição, probabilidade. No princípio de contagem, a única parte dentro de combinatória é que a gente não tem uma fórmula de trabalho. Vamos trabalhar com uma fórmula. Que a gente vai fazer é o quê? Entender o problema, ler o problema, entender o problema e resolver esse problema. Não tem fórmula para resolução, tá certo? Existem questões mais simples, no caso, eu tenho 3 camisas e 2 calças, de quantas maneiras eu posso me vestir diferente? Então 3 vezes 2, 6. Posso me vestir de 6 maneiras. Eu vou numa loja, lá tem 5 tipos de mesas e 4 tipos de cadeira. De quantas maneiras eu posso escolher uma sala de jantar, por exemplo? Então eu vou ter 5 vezes 4, vou ter 20 maneiras de escolher. Um outro tipo de problema. Um hospital tem 2 entradas e tem 3 elevadores. De quantas maneiras eu posso chegar no 15º andar? Olha, o 15º não me interessa. Interessa o quê? As 2 portas que eu tenho para entrar e os 3 elevadores que eu tenho para pegar. Então 2 vezes 3, 6. Essas são questões mais simples. Aí vai aparecer tipo de questão, que é a mesma coisa. Se eu tiver aqui, vamos supor, primeiro, segundo, terceiro. Vamos supor que todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro sejam iguais. Não são, mas que sejam iguais. Então vamos supor que o Campeonato Brasileiro tem 30 equipes. De quantas maneiras eu posso escolher o primeiro, o segundo e o terceiro lugar das equipes no Campeonato Brasileiro? Então, o que é que eu vou ter aqui agora? 30 para escolher o primeiro, 29 para escolher o segundo e 28 para escolher o terceiro. Então esse pódio vai ser formado de que maneira? 30 vezes 29 vezes 28. É só fazer esse produto aqui e vou encontrar o número de maneiras que eu tenho de formar esse pódio. A Fórmula 1 eu não tenho exatidão, mas vamos supor que tenha 23 carros. Também é a mesma coisa. Esses carros eles não são iguais. Mas vamos supor que os 23 sejam iguais. De quantas maneiras eu poderia formar o pódio? Então eu teria o que agora? 23 para escolher o primeiro, 22 para escolher o segundo e 21 para escolher o terceiro. Então eu teria o quê? 23 vezes 22 vezes 21. Certo? Então esse tipo de problema ele é um tipo de problema mais fácil de você entender e resolver. Agora vamos supor que eu diga,
quantos telefones podem ser instalados na cidade de Arco Verde, por exemplo. Estou falando aí de telefones fixos. Olha, na cidade de Arco Verde, nós temos 2 prefixos, que é o 3821 e o 3822. São números fixos. O que vai mudar são os 4 números restantes. A pergunta que eu fiz foi o quê? Quantos telefones podem ser instalados na cidade de Arco Verde? Então eu vou ter o quê? 10 para o primeiro, 10 para o segundo, 10 para o terceiro, 10 para o quarto. Tá certo? Fazendo esse produto, eu vou encontrar 10 elevado à quarta, que é igual a 10.000. Como são 2 prefixos, 3821 e 3822, vou ter 10.000 com 10.000. Hoje poderiam ser instalados em Arco Verde 20.000 telefones fixos. Vamos supor que você pega cidades como a Pedra, cidades como Buíque, que o prefixo é um só. Então nessas cidades podem ser instalados 10.000 telefones. Se eu perguntasse aqui, quantos desses telefones têm números diferentes? Aqui eu estou levando em conta que pode haver uma repetição. Mas quantos têm números diferentes? Então eu já teria o quê? 10 para o primeiro, 9 para o segundo, 8 para o terceiro e 7 para o quarto. 90, 720 vezes 7 vai dar 5.040 telefones. Aí você tem que prestar atenção o quê? Cidades, vamos supor, como São Paulo, as padarias, elas têm um prefixo, as farmácias têm outro prefixo. Então, de acordo com o problema, com a narrativa do problema, é que você vai entender como você vai calcular isso aqui. Outra coisa, vamos para placas de automóveis. Hoje, pelo menos ainda não houve mudança, nós temos 3 letras e 4 números. Quantos automóveis eu posso licenciar usando as 26 letras do nosso alfabeto? Ó, lembra que são 23, mais o K, o Y e o W, formando um total de 26 letras. Quantos automóveis eu posso licenciar no Brasil? Então teria o quê? 26, 26, 26, levando-se em conta que pode haver repetição de letras. Se perguntasse letras diferentes, eu já teria o quê? 26, 25 e 24. Tá certo? E teria 10, 10, 10 e 10. Então, no caso aqui, eu ficaria com 26 a terceira vezes 10 a quarta. É só desenvolver essa potência e ver esse valor. Aqui eu já teria, se vamos supor, letras diferentes, números diferentes. Então 10, 9, 8, 7. Aí eu já teria esse produto. 26 vezes 25 vezes 24 vezes 10 vezes 9 vezes 8, que eu vou encontrar aqui um valor que eu não vou calcular agora. Tá certo? Levando-se em conta também que os automóveis que são em placa particular, placa de aluguel, também existe um prefixo entre elas, então muda também aqui de acordo com o prefixo. E levando-se em conta também, uma vez eu vi uma questão muito interessante no vestibular da Universidade Federal. Quando existiam as federais, não existia, o Enem existia como, o próprio nome já diz, Exame Nacional de Ensino Médio, para saber como era que estava o ensino médio. Depois tentaram tornar o Enem um grande vestibular, então o que aconteceu? Esses desastres que a gente está vendo aí até hoje. Mas antes cada faculdade tinha o seu vestibular e os vestibulares mais concorridos eram os das federais. E uma das universidades que tinha um vestibular mais bem elaborado era o da Universidade Federal de Pernambuco. E eu vi uma questão muito interessante na época, que até hoje ela me chama a atenção. Dizia o quê? Houve um acidente na Avenida Boa Viagem,
E quando a polícia, o cara bateu numa pessoa e fugiu. Quando a polícia chegou e encontrou algumas testemunhas, começou a fazer pergunta, uma das testemunhas disse: a primeira letra era uma vogal e o último número era um 2. Não se falou em marca de carro, não se falou em cor de carro. Falou o quê? Que a primeira letra da placa era uma vogal e o último número era um 2. Então, a partir daí, quantos carros a polícia teria que procurar com essas características? Aí veja só, ele já definiu aqui que era uma vogal, pode ser qualquer uma das vogais, então 5 vogais. Como os outros ele não definiu, pode ser qualquer valor, então teria 26 letras para escolher a segunda e 26 para escolher a terceira. Também não definiu quais eram os números, poderia haver repetição, então 10, 10 e 10. O que é que eu tenho aqui? 26 vezes 26 dá 576 vezes 5. 576 vezes 5. Vezes 10 elevado à terceira. Lembra que o 2 era um número fixo. Então o que é que eu tenho? 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. Com 3, 38. 5 vezes 5, 25. Com 3, 28. 2.880 vezes 10 à terceira, 1.000. Então a polícia teria que procurar, é só aumentar aqui 3 zeros, 2.880.000 carros com essas características. A primeira letra da placa era uma vogal, o último número da placa era um 2. Então, esses são os tipos de problemas que a gente vai encontrar dentro de princípio fundamental. Vejam que não tem uma fórmula de resolução. Eu tenho que ler a questão, entender o problema e resolver esse problema. A mesma coisa aqui pode acontecer com telefones celulares. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o prefixo da Clara é 91, 92 e 93, certo? Então a partir daqui eu tenho mais 2 números para terminar o prefixo e mais 4 números que vai fazer parte desse telefone. Então vamos supor, a operadora, claro, quantos telefones ela pode instalar, vamos supor, no estado de Pernambuco? Olha, como não falei em repetição, então tenho 10, 10, 10, 10, 10 e 10, tá certo? Se for repetição, então vou diminuindo esses números, que a partir do momento que eu escolho o primeiro, ele não pode aparecer de novo. Então eu tenho 10, 10, 10, 10, 10 e 10, 10 à sexta, que é igual a 1 milhão. Tá certo? Então, com cada prefixo desse, eu posso instalar 1 milhão de telefones em Pernambuco. Como são 3 prefixos, eu teria o quê? Um total de 3 milhões de telefones. Ok? Só que, quando você leva em conta Pernambuco, existem ainda 2 prefixos, que é o 81 e o 87. Nossa região 87 e a outra região puxando para a capital 81. Então, no lugar de 3 milhões, eu posso instalar aqui 6 milhões de telefones. Levando-se em conta que aquele 9zinho que colocaram antes, ele não faz diferença nenhuma. Até hoje eu não entendi por que colocaram esse 9 aqui, porque ele não vai aumentar a quantidade de linhas a serem instaladas e nem não vai alterar em nada. Então, eu não sei qual a forma que encontraram para colocar esse 9 aqui. Esses são os problemas de princípio de contagem. Então, contagem já está dizendo. Eu não tenho, já falei, não tenho uma fórmula para definir os problemas de contagem. Então, vou ter que entender o problema, ler o problema e resolver esse problema. Não tenho fórmula definida. Vamos para arranjo de combinação. Olha, se eu tiver aqui 4 letras, A, B, C e D, tá certo?
Eu quero fazer agrupamentos dessas letras duas a duas. Então eu teria o A com o B, o A com o C e o A com o D. Eu teria o B com o A, o B com o C e o B com o D. Eu teria o C com o A, o C com o B e o C com o D. E teria por último o D com o A, o D com o B e o D com o C. Tá certo? Como eu estou fazendo aí arranjos sem repetição, então eu não posso colocar A, B, B, C, C, D, D. Tá certo? Então esses arranjos, ou esses agrupamentos têm que ser com números que sejam diferentes. Então eu tenho o quê? A com B, A com C, A com D, B com A, B com C, B com D. Não vai existir a repetição. Então, olha, quantas combinações eu tenho aqui? 3, 6, 9, 12 combinações. Tá certo? Essas 12 combinações. Agora vamos supor o seguinte. Se eu tenho A com B e B com A, se eu levar em conta que são iguais, eu posso cortar um aqui. AB e BA são iguais. AC e CA também vamos levar em conta que são iguais. E AD e DA também são iguais. Depois eu tenho o que? BC com CB são iguais, vamos cortar um. BD e DB são iguais, vamos cortar o outro. E CD com DC são iguais, então vamos cortar o outro, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinações aqui. Tá certo? O que é que acontece? Na primeira, que eu disse que AD e DA são iguais, são diferentes, eu encontrei 12 agrupamentos. Quando eu disse que AD e DA são iguais, eu encontrei 6 agrupamentos. Então, ó, isso aqui é o que nós chamamos de arranjos. E isso aqui é o que nós chamamos de combinação. Aí você vai perguntar, o que é que muda entre os dois? Vamos fazer de conta uma coisa. Você tem manga e tem